Olá, tudo bem? Na aula passada a gente fez um desafio, que é para a gente pensar o seguinte: quais são os valores possíveis para x mais y igual a 10? Então é pensando nesse desafio, é pensando nessa operação que nós iremos fazer nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá, prestar atenção para o que poderia ser esse x mais 10. X mais y, né? Então x mais y é igual a 10. Olha, o que a gente poderia fazer aqui? Esse x pode ser 5, y também pode ser 5, então 5 mais 5 dá 10. Se x for 4, y tem que ser igual a 6. Se x for 3, y tem que ser igual a 7, e por aí vai, né? Então nós temos aqui esta operação, essa continha aqui, né? X mais y igual a 10. Nós temos duas variáveis, nesse caso, porque x e y está variando, né? Para que possam juntar e somar o valor de 10. Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Vamos botar aqui, vamos fazer conta que a gente isole um deles, né? Então vamos supor que eu sei o valor de x e vou procurar o valor de y. Poderia ser o contrário também. Eu sei o valor de y e quero procurar o valor de x, tá? Mas nesse caso eu vou fazer o seguinte: eu sei o valor de x e quero procurar o valor de y. Então eu vou pegar esse x, tá? E vou subtrair os dois lados por x. Então eu vou ter assim, ó, y é igual a 10 menos x, tá? Por quê? Eu sei o valor de x, agora eu quero descobrir o valor de y. Quais são as possíveis soluções? Observe que a gente vai ter um monte de solução aqui. Aí nós teremos um monte de solução, tá? Então, vamos supor que a gente... Vou mostrar algumas, tá? Atribuir valores de x menos 5 até 10, por exemplo. Tá certo? Então, observe, ó, se x for menos 5, y é 15. X for menos 4, y é 14. Se x for menos 3, y é 13. Se x for menos 2, y é 12. Então, depende do valor de x aqui, eu acho o valor de y. Então, o y aqui depende de quem? Depende de x. Se x for 0, y é 10, e assim por diante. Então, vamos supor, se x for 15, né, então é menos 15, né, no caso. Menos 15 com 10 dá menos 5, então o valor de y é menos 5. Observe a quantidade de variação que nós temos para atribuir valores de x e y. Então a melhor maneira da gente representar esses elementos é através de um segmento de reta. Então nós vamos desenhar esses elementos todos aqui, ó, em um segmento de reta, atribuindo valores para x e vamos encontrar os valores de y. Então se eu atribuir o valor x igual a 1, o valor de y é igual a 9, tá vendo aqui, ó? x1, y9, x2, y8, x3, y7. E assim nós temos aqui a nossa... nós conseguimos fazer aqui o desenho de todas as soluções possíveis para esse caso, tá? Então, observe que nesse sentido, nós temos aqui uma quantidade de soluções possíveis, tá certo? Bom, vamos botar mais um exemplo, eu vou chamar vocês para mais um exemplo, para que a gente possa pensar, né? Então, vamos lá, vamos pensar aqui que a gente tenha um outro exemplo, tá? Eu vou pegar aqui um outro exemplo. Então, duas letras, duas variáveis, né? Dois símbolos para números e uma soma ou uma diferença, tanto faz, tá bom? Vou colocar agora uma diferença, uma subtração. Então, vamos fazer assim, ó, x menos y é igual a 2. X menos y é igual a 2, tá? Então, vamos fazer assim uma diferença, para a gente entender. Olha só, se eu colocar x menos y igual a 2, quais são as soluções possíveis para essa equação? Tá? Isso aqui é uma equação, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar x em função de y, ou seja, eu sei o valor aqui, nesse caso, de y e vou procurar o valor de x, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar valores de y aqui. Eu vou colocar menos 10 até 10, mas a gente pode botar tantos valores que nós queiramos, tá?
Então, ó, se por acaso y for menos 12, o valor de x é menos 10. Né? Se por acaso o y for menos 11, o valor de x é menos 9. Então nós temos uma quantidade de soluções aqui, ó, porque x menos y é igual a 2. Então nesse caso, a gente tem valores para x, aqui os valores de y, tá? Aqui são os valores de y, e do lado de cá o valor de x. Então olha a quantidade de solução que nós temos. Eu fiz algumas, né? Como eu pedi para vocês fazerem algumas. Então, como é que eu vou representar isso? Eu vou representar isso aqui através de uma linha. Então, observe que x menos y é igual a 2. Eu posso representar isso aqui através de uma linha no plano cartesiano. E aqui nesta linha eu tenho todas as soluções possíveis para x e para y. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Como encontrar essas soluções, tá certo? Esse é o primeiro vídeo, daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre essa equação.